Boa noite a todas e todos. Eu sou Euro Filho e estamos começando mais um Quintas Resistentes, uma iniciativa do Núcleo Piratininga de Comunicação, juntamente à Fundação Rosa Luxemburgo. Lembrando que estamos aqui sempre às quintas-feiras, a partir das 20 horas, para falar sobre as diversas formas de luta e resistência do nosso povo ontem e hoje. Boa noite, muito boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica Santos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje, nós vamos falar de um tema complexo, que é a questão das milícias no Rio de Janeiro. E para falar sobre o assunto, a gente convidou o jornalista e professor Bruno Paes Manso. Bruno, tudo bom? Ele é jornalista, professor, pesquisador, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, autor do livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte era Bolsonaro, e coautor do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Muito obrigada, Bruno, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Se quiser complementar a sua apresentação, pode ficar à vontade. Tá. Boa noite, Euro. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todo mundo que está assistindo o debate. É isso, eu sou jornalista, sou pesquisador, atuo mais e pesquiso sobre essa área de violência e segurança pública e há mais ou menos 20 anos. E estamos aí. Assunto não falta, né? Com certeza, rende um simpósio, né? Mas a gente quer dizer para quem está nos assistindo hoje que esse programa, excepcionalmente, ele foi gravado na segunda-feira, dia 20 de março, tudo isso para que a gente pudesse ter a oportunidade de conversar com o Bruno aqui com a gente, né? Compartilhando essa importante pesquisa que ele faz há muito tempo, né? O Bruno é um camarada que já pesquisa a questão da violência, de grupos armados no Brasil há um longo tempo. A gente já conhece o rosto dele de participações em alguns documentários. Quem quiser ver ele, por exemplo, tem um documentário da Guerras.doc lá na Netflix, em que ele fala um pouco da questão do surgimento das facções criminosas no Brasil, né? Então, é só uma dica assim, também para quem quiser conhecer um pouquinho mais também das falas, né, do pensamento, do que o Bruno pesquisa. Então, por causa disso, pelo fato do programa ser gravado, nós não vamos ter o nosso querido bloco de perguntas ao final do programa. Mas ainda assim, gente, não vamos deixar de participar. É perfeitamente possível vocês mandarem as impressões de vocês sobre o que vamos conversar aqui, as opiniões sobre o que vamos falar com o Bruno nessa noite. E o tema da nossa conversa é sobre essa questão das milícias, né? Como a Jéssica apresentou no começo, o Bruno escreveu um livro muito importante, que é o livro A República das Milícias, que inclusive virou um podcast também produzido pela Globo, né? Um dos podcasts da Globoplay. Então, se você também quer ter contato com essa pesquisa do Bruno, vá lá, vai ouvir o podcast que é baseado no livro que o Bruno escreveu, e não deixe de ler o livro também, né? Com certeza o material foi bastante esmiuçado para caber dentro de um podcast, então o livro sempre é muito, muito maior. Então, Bruno, para a gente ir direto ao assunto, eu queria, no seu livro, você começa tratando dos esquadrões da morte. Então, eu queria saber qual é a origem das milícias, né? Para começar do começo, então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa origem das milícias, por favor. A origem das milícias, mais propriamente no modelo que passou a vigorar atualmente, a gente fala que dois modelos paradigmáticos importantes são de Rio das Pedras e da Liga da Justiça em Campo Grande e Santa Cruz, que é um modelo que eles controlam, os grupos de policiais passam a controlar os territórios e ganhar dinheiro com o controle desses territórios, a partir de transporte alternativo, cobrança de segurança e tudo mais. Mas eu volto para os Esquadrões da Morte, né, nos anos 50, porque conta um pouco dessa história
da urbanização na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil de uma forma geral. A partir dos anos 40, a migração das zonas rurais do Brasil passam a encher as cidades e você cria um certo medo, um certo mal-estar diante das novas cidades que vinham surgindo, né? Rio de Janeiro era a capital federal ainda, nos anos 50 se cria os primeiros esquadrões da morte, no final de 58, ainda durante o governo do Juscelino Kubitschek, para lidar com o problema como se o uso da violência fosse um instrumento quase pedagógico de fazer com que as pessoas aprendessem a obedecer, como se a violência fosse uma solução das instituições para lidar com o problema. Isso vai se transformando e vai se intensificando. Depois surge a Escuderie Lecoq, depois se desdobra para outros grupos muito violentos, os Homens de Ouro no final dos anos 60, os grupos de extermínio na Baixada Fluminense, sempre com essa ideia muito presente de que a violência, em vez de um problema, é uma solução para produzir ordem, né? Para você organizar um bairro, para você ensinar as pessoas que existem lei e que devem ser respeitadas. Isso sempre produz um efeito colateral perverso, que é respostas violentas a essas ações violentas. Os grupos e as pessoas passam a se organizar para se defender e para iniciar e lidar com a violência, usando também a violência. Com o tráfico de drogas, nos anos 80, que chega e passa a ser uma mercadoria importante para a cultura urbana, né? E que fornece dinheiro para a compra de armas e para reconfigurar o crime, como acontece, né? Mas eu volto para os Esquadrões da Morte para falar um pouco dessa origem que vai essa origem de uma forma extra-legal da polícia de agir e de ganhar dinheiro, porque também eles vendiam esses serviços para os comerciantes, para os bicheiros e tudo mais, e que vai se transmutando até chegar no modelo das milícias dos anos 2000, né? Bruno, você trabalha muito o conceito de milicianismo. Você poderia explicar melhor para a gente o que é esse conceito e como que ele acontece, como se desdobra, como é que acontece ali na prática? Na verdade, eu falo dessa forma de enxergar o mundo das milícias, que é uma forma bem sucedida, e eu escrevi o livro, né, depois que o Bolsonaro foi eleito, né, o livro saiu em 2020, e me parecia importante o fato de a gente eleger um presidente que durante a carreira dele havia defendido esse tipo de ação, né, no parlamento, defendendo milicianos, dando medalhas para pessoas que tiveram participação importante nas milícias, como o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que vai ser um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro, vai se tornar um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro, e que tinha uma simpatia e o apoio, até as medalhas que foram concedidas pela família para esse sujeito, né? E então eu tentava entender, assim, também era um momento para tentar entender o que essa visão de mundo representava, né? Por que ela tinha essa popularidade, né? Ou por que muitas pessoas viam isso como uma forma de você exercer poder, exercer autoridade, simbolizada na figura de um presidente que historicamente defendia esses grupos, né? Então, o milicianismo, na verdade, e o bolsonarismo também, de alguma forma, assim, ele surge em 2018 com muita força, né? Com as redes sociais, vai convergir uma série de discursos de raiva e de ódio, e, ao mesmo tempo, cobrando uma solução imediata para os problemas cotidianos das pessoas, que achavam que a Nova República não funcionava mais, tinha desacreditado da política, política era tudo ladrão, a Lava Jato tinha, ao longo de 4 anos, servido para criminalizar a política, né? E o bolsonarismo surge como esse discurso de autoridade pós-Nova República, como alguém que forma essa autoridade a partir do discurso da guerra, do conflito, da defesa de que a violência é uma forma de você
levar progresso a partir do combate aos inimigos que também passam a ser criados na política, né? Os esquerdistas, os que atingem a família, que querem sexualizar as crianças, tal. Você tem todo um discurso de construção de inimigos e a defesa de uma ação violenta e de uma guerra para você construir essa autoridade a partir desse engajamento das pessoas nessas suas bandeiras, né? E me parece, de alguma forma, muito parecida com essa visão da milícia, de crescimento das milícias no Rio de Janeiro e de controle dos territórios, que começa a se colocar como um grupo que vai defender as comunidades da expansão do tráfico e, a partir dessa guerra contra os traficantes, vai produzir ordem e calma nas comunidades. E, com o tempo, eles passam inclusive a fazer parcerias com o tráfico e tal. Mas eles vêm com esse discurso de guerra, esse discurso de ordem, e esse discurso anti-legalista, né, de que os direitos humanos ou as leis, elas, na verdade, elas atrapalham a ação dessa guerra, né, dos milicianos para conseguir exercer território e levar ordem nesses lugares. E, ao mesmo tempo, o bolsonarismo reproduz isso em nível federal, criticando a Constituição de 88, falando que a Constituição atrapalha a defesa da floresta, dos povos originários. Tudo isso é muito são obstáculos para o desenvolvimento, né? Então você tem esse discurso meio capitalista, extrativista, selvagem, né? Que também de alguma forma se reproduz nos bairros. Então é uma coisa que vem de um nível micro, né? Ou estadual, ou da cidade do Rio, que se transforma num discurso e numa visão de poder e de autoridade do nível federal e que seduziu muita gente, né? Bruno, então é possível afirmar que o governo Bolsonaro ele governou o país na lógica das milícias? É claro que tem suas diferenças, né? E é claro que no nível federal a gente está falando de uma outra esfera e de outras questões, mas se formos comparar esse discurso anticonstitucional, né, que as leis atrapalham em diversos aspectos, essa defesa do enriquecimento a todo custo, né, mesmo que isso desmate o meio ambiente, mesmo que isso destrua as florestas, mesmo que avance, no caso das milícias, avance as áreas ambientais, né, para se vender prédios e tudo mais. E esse discurso da guerra, né, da construção de um discurso de autoridade a partir da construção de um inimigo que precisa ser combatido e vencido. A política, em tese, né, o Bolsonaro, ou um presidente da República, em tese, ele tem que ser o representante dos interesses coletivos, né? Ele não está numa guerra contra metade do país, não existia essa ideia da política até então. Ele leva essa ideia da guerra e, em vez de ser o representante dos interesses da maioria, de todo mundo, a partir do momento que ele está no poder, ele acirra, né, esse discurso dos inimigos que precisam ser vencidos. Então, é nós contra eles o tempo inteiro. Tal. Então, nesses aspectos é que eu faço a comparação, né? Nesses aspectos é que eu faço a comparação. E assim, Bruno, como operam as milícias, né? E se existe alguma diferença entre milícia e tráfico, o que há em comum e o que existe de diferente entre esses dois grupos, né? Como operam as milícias e se há semelhanças e diferenças entre milícia e tráfico? Eu acho que os pontos em comum é que os dois grupos, isso é muito típico do Rio de Janeiro, é diferente de outros estados, mas no Rio de Janeiro isso é muito presente, que os dois grupos eles exercem o controle tirânico armado dos territórios, né? Eles dependem desse controle territorial e da opressão contra toda a população desses territórios para ganhar dinheiro. No caso do tráfico, esse dinheiro era ganhado, eles conseguiam faturar, principalmente a partir da venda de drogas, né? Do varejista de drogas, era o que financiava essas atividades. E no caso das milícias, era
explorando economicamente esses bairros de diversas formas, obtendo diversas receitas. Então, os milicianos controlavam o território para cobrar taxas de segurança de moradores, de comerciantes, para organizar a venda de cigarros pirata, para construir prédios, vender imóveis, gatunete, internet, água e todo esse tipo de serviço, né? Com o passar do tempo, como os dois grupos, eles já controlavam territórios, os dois grupos passaram a perceber que dava para ganhar novas receitas. O tráfico começou a cobrar internet, cobrar taxas de moradores, e as milícias começaram a vender drogas, né? Porque, na verdade, as duas partem desse controle territorial armado. A partir do momento que você já controla um território, você vai extrair o máximo que você pode de receitas. Então, ficaram cada vez mais parecidos. Agora, a grande diferença, de fato, é a capacidade de infiltração no Estado que as milícias têm, muito maior que a do tráfico. E, por causa disso, eles, com essa aliança nas próprias instituições, eles acabam tendo uma relação muito mais tranquila com as políticas e com os políticos, e, por causa disso, os traficantes, muitas vezes, e as populações que vivem sob a tirania dos traficantes, acabam tendo que enfrentar o problema das operações policiais, que levam muita violência, muitas mortes, nos bairros onde esses traficantes exercem o controle, né? Então, a sensação de tranquilidade nas áreas das milícias acabam sendo maior, porque não tem essas operações policiais pela boa relação que eles têm com as autoridades. E quem está assistindo a gente aí, o que vocês estão achando do nosso programa, do bate-papo que a gente está tendo com o Bruno aqui? Deixem nos comentários aí as opiniões, as visões de vocês sobre a conversa que nós estamos tendo hoje com o Bruno. E para quem chegou agora, a gente está recebendo Bruno Paz Manso. Ele é pesquisador e autor do livro A República das Milícias. E é este justamente o tema do programa que nós estamos conversando com ele. Como a gente avisou no começo, o programa de hoje está sendo gravado, mas ainda assim é possível vocês participarem, comentando, opinando, dialogando com a gente aqui também. Bruno, o que o fato... você falou, né? A milícia tem essa grande diferença pelo fato de ter uma maior entrada dentro do Estado. E aí é que eu queria trazer essa provocação, né? O que o fato das milícias serem formadas por agentes de segurança do Estado, por agentes do Estado, o que isso diz sobre as nossas instituições de segurança e demais instituições democráticas, né? Qual o balanço que a gente faz quando a gente observa que são agentes estatais de segurança? O que isso diz sobre as instituições de segurança? O que isso diz sobre as instituições democráticas? Isso revela a fragilidade, né, e o desvio do papel que teriam essas instituições. Porque para que serve, né, o Estado moderno? Ou qual que seria o papel do Estado moderno? O que a gente costuma definir é que cabe ao Estado exercer o monopólio legítimo da força, ou seja, só o Estado pode usar a força, em defesa de leis que valham para todos os cidadãos. Então, deveria haver um Estado que use esse monopólio legítimo das polícias para garantir que todas as pessoas tenham leis que valham em toda a cidade e que seus direitos sejam garantidos em todos os lugares, nas favelas, nos bairros ricos, de forma igual. A pessoa tem que ter o direito de poder sair às 7 da manhã de casa e não estar sujeita a ver um tiroteio e pessoas morrerem na sua frente, por exemplo. Ou o direito de não ser assaltada, o direito de não sofrer violência e tudo mais. Então, é para isso que serve o Estado moderno. Quando esse Estado ele terceiriza esse monopólio para grupos armados privados, esses grupos eles passam a exercer a violência para ficarem mais ricos e para ganhar dinheiro e para enriquecer. Então, o Estado passa a ser uma grande quadrilha com interesses financeiros que
usa a violência contra aqueles que atrapalham seus ganhos. Então, a partir desse momento que o Estado deixa de estar voltado para o Estado de Direito e para a defesa dos direitos da população e passa a terceirizar essa atividade, essa função importante da justiça e da segurança para grupos armados, ele vira uma grande gangue violenta que faz e oprime as pessoas para ficar rico, né? Para que os caras possam ter sua lancha, ter seu helicóptero, ter seus cordões de ouro e, ao mesmo tempo, usar a violência contra aqueles que ameaçam esse poder territorial, né? Então, perverte completamente o objetivo. E não à toa, né, no livro, né, da República das Milícias, algumas pessoas compararam o Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, né? Então, a visão também de um outsider, né, de um estrangeiro quase. Mas algumas pessoas compararam o Rio de Janeiro, as pessoas que vivem no Rio, na época estava passando Game of Thrones com a série, né? Porque falava, bom, são vários reinados, né, com donos de territórios que ficam brigando entre eles. Não tem um Estado republicano que garante a lei para todos. Não, é como se fosse uma fase pré-moderna, meio que medieval, assim, com reis com suas bandeiras brigando entre si, né? Vermelho contra azul, contra verde, contra amarelo, numa disputa pré-moderna, né? E é um pouco isso que acontece. Ainda um pouquinho dentro desse assunto, Bruno, assim, dá para a gente repensar, né? Pensar na questão da desmilitarização da polícia, né? A questão da lógica militarizada da polícia também tem a ver com esse surgimento das polícias, das milícias? Eu acho que ajuda muito, ajudou demais, né, ao fortalecimento das milícias, porque a polícia do Rio sempre soube trabalhar com o medo da população do tráfico de drogas, né? Então, quando o tráfico começa a se fortalecer nos anos 80, e as disputas por mercados eram muito violentas, e de fato você teve uma fase muito problemática de invasão de bairros e territórios, e disputa por controles, e a chegada dos fuzis, as balas traçantes. Tudo isso era usado justamente para a polícia se colocar como algo que a população não poderia prescindir, né? Para não ficar na mão do traficante. Sempre se soube trabalhar muito bem com esse medo para mostrar que se a polícia, por pior que ela fosse, por mais corrupta que ela fosse, ela deixasse de atuar, o Estado ficava na mão do tráfico. Então, os policiais, para mostrar que estavam atuando, sempre fizeram o teatro da guerra, porque dava mais visibilidade e dava, de alguma forma, a sensação de que havia trabalho. E muitas vezes essas operações eram usadas para conseguir dinheiro, os arregos, para vender as armas e as drogas apreendidas para os grupos rivais ou para outros traficantes do mesmo grupo. E isso não cansou de acontecer. Ou seja, a partir do momento que a gente dá a carta branca para a polícia matar, porque a gente está com medo e acha que exterminando ladrões o mundo vai ficar mais seguro e o problema vai ser resolvido, eles passam a usar essa violência para ganhar dinheiro, que foi o que eles fizeram, porque a violência, né, isso no podcast, eu não lembro quem fala, mas é a irmã siamesa da corrupção, né? Quando você concede essa carta branca para matar, esse poder diferencia você na cena criminal, vai te permitir ficar muito rico e vai te permitir ser um grupo mais forte que os demais. E a partir daí você vai começar a faturar e ganhar dinheiro com isso. Então, essa visão de guerra e essa visão militarizada abriu oportunidades para a corrupção, né? E, sem dúvida, por causa disso, está aí as sementes das milícias. No final das contas, a violência policial acaba sendo a semente das milícias, né?
Bruno, você acabou de falar, você falou assim que se trabalha o medo, né, contra o tráfico para justificar, enfim, o armamento, para justificar a violência contra a população. E aí eu assim, tenho a impressão que isso é uma narrativa, né, que é construída para que se justifique com essa política de segurança pública que a gente tem no Rio de Janeiro. E aí, queria que você comentasse isso e também, assim, sempre quando eu penso nesse tema, né, das milícias, me vem assim que em um dado momento assim, do surgimento das milícias, existia uma narrativa a favor, né, da milícia, porque isso, enfim, estava combatendo o tráfico, estava deixando o seu bairro, a sua rua mais tranquila. Então, isso também foi uma construção, teve uma construção narrativa a favor, né, das milícias em determinado momento. E aí, queria que você comentasse isso e como é que isso foi mudando, né? Eu acho que, sim, o tráfico de drogas e os traficantes viraram importantes inimigos que justificavam todo esse tipo de operação e de corrupção policial. Então, como eu disse, né, a partir do momento que tinham tiroteios, era muito complicada a disputa do mercado no Rio. Mesmo que a polícia fosse a mais corrupta do universo, o medo de deixar a cidade cair na mão dos traficantes que estavam realizando aqueles tiroteios, que deixava a população muito traumatizada, de certa forma, era visto como insuportável, né? Esse receio. E, a partir daí, esses grupos vão aproveitando para se fortalecer. Ao mesmo tempo, eu acho que a questão da droga ela é algo que produz medo por si só. As pessoas que vivem nas comunidades, que vivem nos bairros, elas têm muito medo de perder seu filho para as drogas. O receio de você ter alguém da família que perde o controle para o consumo da droga num mundo tão difícil e desafiador, você deixar com que alguém encontre a fuga para essas dores numa vida voltada ao consumo de drogas, é um medo imenso das pessoas, né? É o medo do descontrole, é o medo da loucura. A droga, de alguma forma, ela simboliza um pouco a desordem, a irracionalidade. As pessoas têm essa visão do consumo de droga. Então, além disso, a droga é um tabu muito forte existente nas sociedades, nas famílias e tudo mais. Então, trabalha-se com esses dois medos. Tanto o medo decorrente da violência gerada pela disputa de mercado, né? Então, pelo lucro e por essa ganância que nos anos 80 e 90 o mercado de drogas e conflitos de facções rivais, né, de grupos rivais, e pelo próprio medo da droga, né, que ele simboliza de descontrole, de racionalidade, de desordem, de desestruturação da família, os pais com medo de ter um traficante de repente vendendo droga na quebrada, o funk, o pancadão. Tudo, né, gera uma atmosfera de muito receio. Então, é muito com isso, né, que você consegue trabalhar um discurso tão violento de guerra, de milícia, de defesa da ordem, e que tem um apelo para muita gente, né? Que não se vê protegida por ninguém, né? Que se vê solta no mundo e desesperada, sujeita a todas as dificuldades econômicas da vida e sujeita, além disso, ao desafio das drogas e do crime e tudo mais, né? Então, são medos muito profundos, né? E que um discurso que se propõe a guerrear contra o que tudo isso representa acaba sendo muito sedutor, né? Bruno, tá muito interessante o tema de hoje, o assunto, e eu queria saber o seguinte, como, enfim, né, um estudioso da área, pesquisador,
trata, né, pesquisa essa questão da violência, é possível enfrentar os grupos milicianos? Olha, eu tinha mais esperança antes da eleição do Rio de Janeiro em 2022, né? Eu acho que essa eleição me deixou muito assustado, né? Mais uma vez eu vendo de fora, eu imaginava que o Marcelo Freixo fosse ser mais bem votado no Rio. E eu fiquei muito surpreso, né, com essa vitória do Cláudio Castro no primeiro turno, né? Ele que, de alguma forma, era o representante de diversos políticos associados aos milicianos, né? Ao mesmo tempo, era o defensor de uma política de segurança pública muito violenta, né? Então, no ano da eleição, houve chacinas praticadas por policiais com mais de 60 mortes, tragédias, assim que há 10 anos atrás, por mais que fosse violenta já a sociedade, causaria um escândalo que, nesse ano, não provocou, em vez de provocar escândalo, aumentou a popularidade dele, né? E depois que ele vence no primeiro turno, quando vai à eleição presidencial para o segundo turno, né, você tem o apoio do Vaguinho, né, do prefeito de Belford Roxo, né, e que tem um histórico, né, de ligação com as milícias e que consegue voto para o presidente Lula no segundo turno, e depois a mulher dele é escolhida ministra do turismo, né? Então, eu fiquei muito, assim, de fato, eles foram assimilados pelo establishment, né? Uma coisa que quem que é contra eles agora, né? Quem que tá querendo combater as milícias? Quem tem o discurso contra a milícia? Ninguém mais, né? Como se agora a questão fosse como reduzir os danos que as milícias produzem. Então, isso está acontecendo aqui em São Paulo também, no Rio, mas é interessante que os homicídios no Rio caíram muito. Tá certo que tem a questão dos desaparecidos, é sempre importante, né? Que fica, mas os homicídios no Rio caíram demais. Como aqui em São Paulo, desde que o PCC começou a exercer um papel mais importante na mediação do crime, os homicídios caíram bastante aqui em São Paulo, né? Ou seja, são grupos que hoje em dia, por terem mais influência no poder, eles conseguem fazer uma gestão do crime e de conflitos maior, porque assim eles profissionalizam o crime e começam a ganhar mais dinheiro e ter mais influência política, inclusive. Então você começa a se relacionar com esses caras mesmo. Sabe? Bom, eu não vou tirar esses caras mais aqui de dentro, vou ter que lidar com eles de uma forma mais civilizada, reduzindo danos, né? Como é que eu faço, apesar da presença desses grupos no Estado, para, de alguma maneira, tentar limitar a perversidade ou os ganhos ilícitos que eles fazem? O combate à milícia me parece que vai virar isso, porque o único que tinha um discurso mais enfático contra as milícias, que é o Marcelo Freixo, perdeu a eleição, e hoje, né, diante dessa proposta de produção de uma frente ampla, que eu entendo, você vai fazer uma guerra, a ideia é fazer uma guerra, as pessoas estão dispostas a produzir essa guerra, né? O que isso pode causar? Então você começa a aceitar e a tentar dialogar, tanto que o próprio Marcelo Freixo hoje é presidente da Embratur, na Secretaria do Turismo de uma ministra ligada a um miliciano, né? E eu conheço o Marcelo Freixo há muito tempo, sei do compromisso que ele tem com o irmão dele, foi morto pela milícia, né? A Marielle, que era uma pessoa muito próxima e muito querida dele, foi morta pela milícia. Então, assim,
você está na política, precisa lidar com o problema. Quais são as escolhas que você faz? Como é que você vai passar a lidar com isso? Você tem que engolir uns sapos desse tamanho diante do grau de domínio que os caras passam a ter, né? Então, de alguma forma, eu fico um pouco cético, né? Eu acho que vai ter que ser redução de danos. O Paulo Arantes tem usado muito esse termo, que no final das contas, diante da atual situação do mercado, do capitalismo e a própria fragilidade do Estado, o que resta são as instituições trabalharem com essa ideia de evitar, durante o maior tempo possível, que esses caras tomem conta de vez. Mas uma situação muito difícil, né? Bom, como vai dizer Tim Maia, leia o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte às Milícias, né? Se você tem um pouquinho de preguiça de ler, não está habituado à leitura, ouça o podcast, né? A gente sempre faz aquele raciocínio assim, pô, dá para lavar a louça, quando vai fazer uma corridinha, vai na academia, né? Vai na rua, vai dentro do trem, vai dentro do ônibus, dá para ir ouvindo, aí você já vai mastigando o assunto, e aí se você se sentir à vontade, vá direto ao livro, vá para o livro também. Então, procure saber, né? Procurem conhecer o trabalho de pesquisa, não só sobre a questão das milícias, né, mas outras produções que o Bruno também lançou. E aí, Bruno, a gente queria saber, né, quais seriam as suas considerações finais com relação ao bate-papo que a gente teve aqui hoje, né? O que você gostaria, sua mensagem, seu recado final para a gente aqui? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o bate-papo aí. É um tema muito difícil, os tempos são duros, são difíceis. Talvez tenha passado um pouco de pessimismo, eu costumo ser mais otimista normalmente, mas eu acho que, não sei, cada vez eu tô ficando mais cético, né? Mas é seguir na luta aí. Não resta outra coisa a não ser ter esperança e continuar na luta, porque esse é o único caminho que a gente tem. Bruno, muito obrigado pela sua participação. A gente queria saber se as suas redes sociais, né? Se você gostaria de deixar também seus contatos aqui para o pessoal poder conhecer Olha, também. eu sou bem ruim. Vamos lá, eu sou bem. Você sabe, não sei meu endereço no Instagram, vou ter que olhar aqui. Deixa eu ver. Você vê como é boomer, né, que a gente fala, esse tiozinho. Manso.b, @manso.b, meu Maravilha. Instagram. Então, tá aí para já ter um contato também, ver lá as produções, né, as participações que o Bruno faz, as entrevistas. Então, acompanhe, né, tudo isso, as redes. E a gente agradece também a todo mundo que nos acompanhou, a todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente não está podendo ler o que vocês estão escrevendo aí, né? Mas a gente agradece mesmo assim todo mundo que está aí comentando, participando, deixando os comentários. A gente agradece mais uma vez a Fundação Rosa Luxemburgo pelo apoio. E lembrem-se que, se vocês quiserem assistir esse episódio e também as demais edições do Quintas Resistentes, só entrar lá no site nucleopiratininga.org.br/Quintas Resistentes. nucleopiratininga.org.br/Quintas Resistentes. Nós anunciamos na semana passada, agora Quintas Resistentes também é um podcast. Você pode acessar pelas principais plataformas de áudio, como o Spotify. Bruno, muito obrigada. Obrigado a você, Jéssica. Agradecemos muito a sua presença. E quero já deixar o convite aqui para na semana que vem vocês acompanharem o nosso programa. Nós vamos conversar com o Júnior e com o Kari, que vai falar sobre a questão dos Yanomamis, um tema muito urgente e necessário que a gente precisa discutir. Então, fiquem ligados nas nossas redes, acompanhem o nosso programa e até semana que vem.